Saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém. Agora temos nosso momento de reflexão na palavra de Deus. Eu quero convidar você a ter a sua Bíblia aberta na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 12. Pela bondade e misericórdia do Senhor, nós temos hoje a oportunidade de abrirmos uma nova série na palavra de Deus, em que seremos desafiados pelo Senhor a respeito de verdades importantíssimas e cruciais na nossa caminhada de fé. Querendo Deus, por várias semanas nós caminharemos nessa carta e depois na segunda carta de Pedro, permitindo o Senhor que cheguemos até lá. E a mensagem dessa série: é possível viver vitoriosamente. É possível. É uma realidade que Deus vai nos apresentar em sua palavra, e o desafio dele para hoje em nossa vida e nesse pequeno texto da primeira carta de Pedro: tenha uma fé resistente. A prova de que a nossa fé é verdadeira está na resistência para com os problemas, lutas e dificuldades que nós enfrentamos. Essa é a mensagem que Pedro quer nos passar na primeira carta, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 12, que diz assim na minha versão, e você pode acompanhar com a Bíblia que você tem em mãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Ele está falando do céu, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são do poder de Deus mediante a fé para a salvação, para ser revelada no último tempo. Acho que está falhando, né? E ele continua, 8, está falhando, né? Obrigado, meu irmão. E prossegue no versículo 6: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé, e esse é o propósito que Pedro tem nesse texto, que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem vê-lo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. E caminha para o final desse texto: obtendo o alvo da sua fé, a salvação da alma. E ele vai prosseguir no finalzinho, e eu completo já já. Verdade seja dita, ou melhor, verdade seja confirmada a todos nós. É possível obter vitórias na vida, e isso apesar de tudo, apesar de todos, de tudo que acontece à nossa volta, sejam chateações, perseguições, desgostos, tristezas, seja perdas, luto e doenças das mais graves possíveis. As lutas e os desafios que enfrentamos em nossa vida, elas funcionam, e Pedro vai mostrar isso, como uma forma de hostilidade contra a nossa vontade. As lutas é para mostrar que não é a nossa vontade que tem que ser feita muitas e muitas vezes. Então Pedro, o autor dessa carta, ele vai nos alertar que é possível viver vitoriosamente sem perder a esperança. É possível viver sem ficar amargurado, carrancudo, uma pessoa amarga na vida, e confiando plenamente em Deus. Qual a verdade que vai saltar aos nossos olhos desse texto tão maravilhoso?
é que nas horas mais difíceis da vida se revela o verdadeiro caráter cristão, se revela o verdadeiro cristianismo, e isso para Pedro é extremamente verdadeiro. Nossa fé precisa ser provada, nossa fé precisa ser aprovada, mas para sermos aprovados em Deus, precisamos de vez em sempre ser colocados diante de situações que envolvam, às vezes, vida ou morte. Almas sofridas precisam de nós, precisam do caráter cristão que Deus colocou em nossa vida, e muitas vezes, para Deus nos ensinar, nos preparar, Ele nos coloca diante dessas circunstâncias. E por que Ele faz isso? Porque a vida sob pressão, a vida mediante dificuldades, é a maior e melhor maneira de testemunho e de evangelismo do mundo hostil. É a melhor maneira de mostrar para as pessoas lá fora o quanto Deus é grande. Como igreja, e completamos mais um aniversário nesse mês de outubro, o nosso papel é glorificar a Deus em tudo, em todos, a todo momento. Levar o evangelho aos perdidos é outra missão que nós temos como igreja, e Deus muitas vezes vai fazer isso por meio da dificuldade, da luta e do sofrimento. Mas eu queria dizer para você o que Pedro vai nos mostrar, não só hoje, mas em toda a sua carta. Todo filho de Deus é muito mais forte do que pensa. Nós muitas vezes apenas esquecemos de acreditar nessa verdade, porque o Espírito Santo habita em nós, e habitando em nós, Ele nos fortalece para enfrentarmos as lutas. E Deus, para nos mostrar isso, para nos provar o valor da nossa fé, para provar o vigor da nossa fé, Ele lança mão de tudo e de todos, muitas vezes, até do próprio sofrimento. Nós não queremos isso, nós não gostamos disso, mas Deus, Ele sabe exatamente que é por isso que nós temos uma fé persistente, resistente, resiliente, e que nada pode abalar. Pedro, o apóstolo de Jesus, era um dos mais velhos dentre os apóstolos, e com toda certeza, ele era o apóstolo mais parecido comigo, mais parecido com você. Se tem uma coisa que Pedro soube muito bem na vida, era cair e levantar, era quebrar a cara e retornar, era pecar e ser perdoado. Pedro sabia disso até ele entender que a força não estava nele, ou melhor, não era ele, mas a força era o Deus que trabalhava por meio da vida dele. Até na hora da morte, Pedro enfrentou dificuldades. Nada foi fácil na vida desse homem, por décadas servindo ao Senhor, até no momento mais crucial da sua vida. Pedro tinha um potencial maravilhoso, grande homem de Deus. Ele abria a boca e 3.000 almas se convertiam numa única pregação. Mas Pedro não acreditou nele mesmo, no potencial dele, muitas e muitas vezes. Pedro pensou em desistir muitas e muitas vezes. Pedro clamou pela misericórdia muitas e muitas vezes. E olha que ele era precedente aos demais. Os textos bíblicos no Novo Testamento sempre colocam ele em primeiro lugar na lista dos apóstolos. Em Atos, até o capítulo 12, ele vai dominar todo aquele texto que Lucas escreve. Era um homem de um lar judaico. O seu pai se chamava Jonas, o que era um nome muito impactante para aquela época. Era casado, como Paulo vai nos alertar em 1 Coríntios 9, versículo 5. E ele se converteu quando o irmão dele, André, disse a ele: irmão, venha, porque achamos o Messias que nós tanto procurávamos. E leva ele até Jesus. E ali em Jesus, Pedro tem o seu momento de encontro real com o Senhor e passa a segui-lo na condição de apóstolo. Mas se tem alguém na Bíblia que teve que sofrer para aprender, foi Pedro.
Se tem alguém que, para entender o que significava perseverança, provação e vitória nas lutas, esse alguém foi Pedro, pescador, o robusto pescador de peixe que se tornou, junto com Paulo, no maior dos pescadores de almas que nós temos na palavra de Deus. Mas isso não fez dele alguém especial, não fez de Pedro um homem orgulhoso, muito pelo contrário, fez Pedro se humilhar diante do Senhor. A vida desse homem mostra bastante isso. Quando passam os anos, ele já está idoso, ele está debilitado, ele vai a Roma para pregar o evangelho que salva. Ele vai falar com os militares romanos e vai falar também com a igreja que existia em Roma, formada por judeus e por romanos. Pedro viaja até lá, velho, ele já está cansado, ele já está bastante debilitado pela vida, e ele chega até aquela igreja formada por pessoas que já lutavam bastante. Não era fácil ser cristão naquela época, gente, nunca foi. Naquela época era uma loucura ser cristão, o medo da morte, o cheiro da morte rondava a todo momento, a morte transpirava, a morte se escondia em cada canto, em cada esquina, e bastava anoitecer para o pânico vir até a vida daquelas pessoas, e ele vai até Roma, e ele vai enfrentar lutas terríveis. Aliás, é ali em Roma que ele vai enfrentar sua última e pior prova de fé. É ali em Roma que Pedro vai enfrentar o martírio. Jesus o alertou 2 vezes de 2 situações graves na vida dele. A primeira: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Jesus, eu não te nego de jeito nenhum, eu vou com o Senhor até a morte. Não, Pedro, ainda hoje, daqui a pouco, você vai me negar. E de fato isso aconteceu. A segunda vez, Jesus ressurreto aparece para Pedro, e João, no final do Evangelho, no capítulo 21, 18 e 19, conta esse momento dramático de Jesus conversando com Pedro. Olha o que João escreve: quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E o texto explica: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. A Bíblia não fala mais sobre a morte de Pedro, ela não dá relato sobre a morte de Pedro, a Bíblia não, mas os homens que foram discípulos dos apóstolos escrevem e nos contam em detalhe o que aconteceu na vida desse homem, o anfitrião que vai nos acompanhar por algumas semanas enquanto estivermos nessa carta. Egésipo, um historiador antigo, ele disse que Nero, um dos piores imperadores de Roma, ele procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo da igreja percebeu isso, que Pedro estava sofrendo perseguição, que Pedro ia ser morto a qualquer momento, eles com muita insistência vieram para Pedro e disseram para que ele fugisse da cidade, do seu destino. Pedro, no fim, depois de muita conversa, foi persuadido pelos pedidos e preparou-se para fugir. Porém, ao chegar ao portão da cidade, no contrafluxo, ele viu o Senhor Jesus Cristo em uma visão, vindo ao seu encontro e passando por ele. Pedro o adorou e perguntou: Senhor, para onde vais tu? Ao que Jesus lhe respondeu: estou voltando para ser crucificado novamente. Assim Pedro, percebendo que com aquelas palavras o Senhor se referia ao martírio pelo qual ele estaria fugindo, no caso Pedro, arrependido, ele voltou para a cidade. Ele foi preso, torturado, e alguns pais da igreja, como Jerônimo, como Papias, como Tertuliano, dizem que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para cima, a pedido dele mesmo, porque, como disse ele era indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora o seu Senhor.
Mas essa carta, ela antecede, óbvio, a esse momento. E Pedro nos prepara para as dificuldades da vida. Essa carta é motivacional, é uma carta que nos faz enxergar a vida como ela é, enxergar as mazelas como elas são, os sofrimentos e os propósitos que Deus tem por meio deles na nossa vida, porque as coisas da terra, os prazeres desse mundo, têm o poder, gente, de cegar a nossa fé, tem o poder de desviar a nossa fé, de ofuscar e a gente parar de enxergar o que Deus tem reservado para cada um de nós. Esse mundo e os prazeres dele, muitas vezes nos desviam da eternidade, nos desviam do propósito principal de Deus para cada um de nós. E o que nós aprendemos é que cada aniversário completado, que cada queda, cada momento de se levantar, cada vitória, tudo que acontece na nossa vida, nós somos chamados a renovar a nossa fé em Deus, e sabendo, olhando para Pedro, que Deus não nos mede pelas nossas falhas, mas pelas nossas reações ao se levantar arrependido, contrito diante dele, que é amoroso e perdoador. Eu não sei você, mas a mim essa notícia faz um bem tremendo na alma. Deus não nos mede ou não nos aceita pelo que nós fomos, mas a partir do que nos tornamos ao entregar a vida para Ele. É assim que Deus nos recebe, é dessa maneira que Deus nos tem em suas mãos. E outra coisa que eu acho maravilhoso na vida de Pedro, e muito me ensina: Jesus sempre deixou Pedro ser Pedro. Ele não interferiu na rotina de Pedro. Jesus nunca tirou a espada da mão de Pedro. Ele poderia ter feito isso, mas deixou com que Pedro tomasse a decisão, tendo a espada na mão, de cortar ou não a orelha de Malco, ou fazer uma besteira pior. Jesus não tirou da mão de Pedro a espada, porque Jesus nos deixa livres nesse sentido, para termos essas ações. Jesus também, ele não evitou que Pedro voltasse a pescar, mesmo sabendo que ele nunca mais seria pescador de peixe, mas pescador de almas, a partir da primeira pesca maravilhosa. E também, Jesus não blindou os ouvidos de Pedro, para não ouvir conselhos da igreja, que falaram para ele: fuja enquanto é tempo. Essa carta é uma declaração de esperança, mas não de uma esperança morta, não de uma esperança qualquer, sem sentido, uma esperança viva, uma viva esperança, como ele fala no versículo 3, porque ela é fundada em cima de um testamento, de uma herança de vida, não de morte. A esperança que move a nossa vida é fundada na vida, é fundada no andar com Deus todos os dias. E Pedro, ele vai nos encorajar a viver de maneira vitoriosa, nos mostrando 3 condutas básicas nesse texto. É possível viver vitoriosamente, tendo uma viva esperança, do verso 3 ao verso 5. Uma esperança fundada na ressurreição de Jesus. E é possível ter vitória se alegrando nas lutas. Parece uma loucura, parece não fazer sentido, mas faz muito sentido para Pedro e fará para nós também. E é possível viver uma vida vitoriosa crendo na promessa. Quem fez a promessa de nos levar para o céu é fiel para cumprir, é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pedro começa a carta do versículo 1 até o versículo 2 fazendo uma saudação carinhosa à igreja. Ele fala para aquelas pessoas, peregrinos, pessoas que fugiram de Roma, e outros que receberiam os fugitivos de Roma, dizendo para eles se manterem fiéis a Deus apesar do que lhes acontecia. Nero era um louco, sociopata, psicopata, ou qualquer coisa desse gênero psicológico. Foi um dos piores Césares que a história produziu.
Ele queria construir uma cidade para ele dentro de Roma, e ele põe fogo ali na capital, e ali se queima tudo: móveis, livros, ídolos pagãos que as famílias tinham, pessoas são mortas por causa daquilo, e aquilo é uma tragédia em Roma. E a tragédia é tão grande que a revolta do povo, a comoção do povo era geral, generalizada, e só precisava de um bode expiatório para o ódio explodir. Nero, com a sua maldade peculiar, ele acusa os cristãos de terem colocado fogo ali em Roma, e o ódio explode, a perseguição começa. E você não ia querer ser cristão naquela época, na cidade de Roma. Quem pôde, fugiu com a roupa do corpo. Quem pôde, pegou o filho pelos braços desesperados e saiu arrastando, tentando sair daquela cidade para não ser pego, para não ser morto. Mas a maioria deles, e coitado deles, não conseguiram fugir, foram presos, torturados, mulheres estupradas das maneiras mais cruéis que você puder imaginar, homens queimados em fogueira, em cruzes, queimados em postes como lâmpadas para iluminar a cidade, e outros, e não poucos, eram levados para o Coliseu para serem comidos por leões. Homens, mulheres, idosos, crianças, mães com filhos de colo, eram colocados para serem destroçados pelas feras diante dos olhares de todo mundo. Isso significava ser cristão naquela época. E hoje, com todo o conforto que temos, nós reclamamos da vida que Deus nos deu. E aí uma pergunta que sempre deve incomodar, como na oração do Wilson ele disse aqui: do que a gente tem que se queixar? Pelo que nós temos direito de reclamar diante de Deus? A nossa fé não foi construída, gente, com água, cimento e areia, foi construída com sangue. A nossa fé foi edificada com o sacrifício de muitas vidas, e como cantamos: ó meu Deus, reaviva sua igreja de novo, faz nascer no nosso coração, Deus, essa fé que é uma fé poderosa, uma fé que se importa com almas, uma fé que resgata. E para isso, qual o nosso desafio hoje? É crer de todo o nosso coração que é possível viver vitoriosamente. Como? Mantendo uma viva esperança. O versículo 3 mostra isso para a gente de maneira bastante clara, quando Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança baseada na ressurreição de Jesus dos mortos. Jesus ressuscitou para ser o nosso Deus, o nosso Salvador, e em Cristo todos nós somos novas criaturas. Se eu entreguei a vida para Cristo, se você entregou, em Cristo somos novas criaturas, completamente novas. Não é melhorada, não é recalchutada, não é adaptada, somos novas no sentido completo, de totalmente novo. Vida nova em Cristo significa que a vida velha, ela ficou para trás, ela morreu. Adeus vícios, adeus erros, maus hábitos, orgulho, adeus tudo aquilo que nos prendia, até os pecados de estimação. Deus, Ele não nos prende a memórias mortas, Ele nos prende a uma esperança viva baseada na ressurreição de Cristo. Ele nos tirou do lamaçal de perdição, e essa lembrança tem que estar sempre viva na nossa mente, diante dos nossos olhos. É por isso que nós decidimos um dia morrer para a nossa vida velha. É necessário morrer para depois renascer em Cristo. Então pense nisso que eu vou te dizer: morra antes de morrer. Você não terá outra chance depois. E eu vou repetir isso devido à importância. Queridos, morra antes de morrer,
porque você não terá outra chance depois. Morra para a velha natureza, morra para os seus pecados, entregue-se a Cristo, tenha uma nova identidade em Cristo. Apesar dos sofrimentos em Cristo, somos novas criaturas, mas viver em Cristo dói, porque viver dói, crescer dói, conviver dói, ter pessoas em nossa volta dói. C.S. Lewis foi muito sábio quando contou essa história de um jovem que veio até a paróquia de um pastor e perguntar para ele por que ele sofria tanto depois da conversão. Ao entregar a vida para Cristo, você é vivo, você é nova criatura, e morto não sente dor. Esse mundo pecaminoso e perdido não sabe o que é dor e sofrimento da eternidade, e muitas vezes desfazem do Evangelho, como se o Evangelho não fosse nada. A esperança em Cristo, ela é alicerçada na vida, alicerçada na verdade, e é por isso que ela pode nos ajudar a suportar as provações. Jesus nos regenerou, como o próprio Pedro, ele vai dizer, para uma herança que não pode ser destruída. Ele fala no versículo 4, que não pode ser manchada. Uma vez salvos, a nossa vida, ela é eterna, é uma herança garantida por Deus. Por isso, Jesus já falou para os seus discípulos: não temam aqueles que fazem mal ao corpo, não temam quem mata o corpo, quem mata o ânimo, quem mata as suas forças emocionais, aquelas pessoas exaustoras e maldosas. Não temam essas pessoas, temam a Deus que manda tanto o corpo como a alma para o inferno, caso não seja uma pessoa entregue ao Senhor. O que Pedro quer nos ensinar, queridos, é que nesse mundo nós passaremos por aflições, como a igreja sempre passou durante os séculos, nunca foi exceção. A igreja nunca foi blindada dos sofrimentos, mas nós temos um modelo eterno para seguir. Jesus sofreu, mas ele também venceu, como João 16:33 mostra. Precisamos ter certeza de que existe uma outra realidade, muito mais importante que essa, a qual nós vivemos, que é a realidade da eternidade. O céu é a nossa herança, por isso que ele diz que ela não pode ser destruída, ela não pode ser manchada, ela não murcha, está reservada nos céus para cada um de nós. O que Pedro quer dizer é que no nosso coração deve existir uma certeza. Eu queria que você fosse embora com essa certeza no seu coração hoje: nada, nem ninguém, nem você mesmo pode tirar essa esperança do seu coração. Uma vez salvo, você vai para o céu, e nada nesse mundo pode tirar isso de você. Uma vez que você entregou sua vida para Cristo, uma vez que você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não importam as provações em sua volta, você vai para o céu. Inácio de Antioquia, que foi um homem, um pai da igreja, que viveu na época de Pedro, de João, e que teve também um momento muito próprio ali em Roma, ele disse algo assim fantástico. Ele fala: no meu coração uma água viva fica jorrando e me chamando, venha para o Pai. Eu não conheço o pai da igreja, mártir da igreja, mais maravilhoso do que esse homem. Esse homem foi intitulado como santo, justamente pelo caráter que ele teve. Tentaram resgatar esse homem quando ele foi levado para ser comido pelas feras, pelos leões, e ele disse para a igreja: não façam isso, não tirem de mim o privilégio de morrer por Cristo. Eu estou sendo trigo pisado, mastigado pelos leões dessa terra, mas renascendo como verdadeiro pão para a obra e para a graça e para a glória de Deus. Nós não podemos ser diferentes em nossa caminhada com Deus. Queridos, mesmo que você perca seus bens, mesmo que você perca seus amigos, seus relacionamentos, seu trabalho, sua saúde, ainda existe um bem mais precioso que ninguém pode tirar de você, que é a nossa herança do céu. Aqueles crentes de Roma estavam desesperados,
estavam desesperançosos, eram forasteiros nas terras dos outros, que eles conseguiam fugir e eram totalmente necessitados, mas em meio àquilo tudo, eles declaravam a sua fé. Aliás, a fé, que era a única coisa que eles não podiam perder. Perca tudo, mas não perca a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perca tudo, mas não perca a fé no Deus que te resgatou de uma vida de pecados. Assim como eles foram no passado, outrora, a nossa vida pode enfrentar ameaça, a nossa vida pode enfrentar violência e pode enfrentar inclusive até a morte, em razão da fé que nós expressamos. Mas uma certeza nós temos: uma vez entregues a Cristo, nós já estamos salvos. Oh, como isso é maravilhoso! Deus não nos abandona nos sofrimentos. É possível ter uma vida vitoriosa, e sabe como? Se alegrando nas lutas. O versículo 6 até o versículo 9 vai mostrar isso para a gente. Nisso vocês exultam, se alegram, embora no presente, por breve tempo, olha que interessante, sofrimento tem prazo de validade. Por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E olha no 8: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Esse povo cantava, gente, pegando fogo naquelas cruzes que eram colocadas. Esse povo cantava enquanto os leões vinham desesperados para devorá-los. Esse povo cantava, orava e dizia salmos enquanto estavam sendo torturados e mortos pela causa do Evangelho. Isso é fé, isso é se alegrar nas lutas, isso é se alegrar em meio às dificuldades. E Pedro conhecia muito bem de luta. A vida de Pedro foi marcada por lutas o tempo inteiro. Então, se alguém tem currículo e bagagem para nos ensinar a lutar, esse alguém é Pedro. Eu sei que parece uma esquizofrenia santa, e é mesmo, mas é verdade. Nós precisamos nos alegrar nas lutas, nos alegrar pelas lutas que nós enfrentamos. E o primeiro motivo: seja a sua qual for, ela tem prazo de validade. Ela vai acabar, mas a sua fé não. A sua luta vai ter fim, mas a sua eternidade com Cristo não. A sua batalha vai ter fim, mas a sua fé vale mais do que ouro refinado, como Pedro tanto nos mostra aqui. É uma realidade complexa, triste às vezes, mas a nossa esperança de salvação em Deus deve ser o que nos motiva, mesmo em meio às provações. Toda provação tem o fator pedagógico de Deus para a nossa vida. E queridos, nós já estamos salvos, e por isso Deus quer fortalecer a nossa fé. O ouro é o melhor material, o mais valioso, sim, mas até o ouro é perecível. A nossa fé não. Assim como o ouro, ele é refinado pelo fogo, a nossa fé é refinado pelas provações. O que me permite dizer para você, veja só, mesmo nas lutas que você enfrenta, ouça bem o que eu vou te dizer: se você se entregou para Cristo, você é salvo, e nada é mais importante do que isso. Nada. Qual é a sua batalha? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Nada pode te tirar a salvação dada por Cristo na cruz. Alegre-se. Hoje nós falamos aqui de Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem anjo, potestade, nada, nem sofrimento, nada pode nos tirar do amor de Cristo. É difícil entender isso, mas nós não precisamos compreender para crer. Nós precisamos crer
para poder compreender. E a fé nos explica tudo isso. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês amam sem ter visto a Cristo, e vocês amam sem continuar vendo. Nós precisamos amar sem ver. Nós precisamos amar sem precisar experimentar milagres visíveis à nossa frente. O nosso alvo de vida, veja o que ele quer ensinar, o meu, o seu, o nosso alvo de vida não pode ser não sofrer. Isso não é alvo de vida. Não pode ser não adoecer, não pode ser não enriquecer do jeito que a gente quer, e também não pode ser, Deus, eu não quero ser perseguido. Mas o nosso alvo de vida é a alegria da salvação da nossa alma em Cristo. Por isso devemos acordar todos os dias. Esse deve ser nosso alvo todos os dias da nossa vida. Essa deve ser a nossa esperança viva, renovada no coração a cada dia. E se você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui em Pedro, deixe-me ser um pouquinho mais claro. Ele quer dizer, o salvo, ele é alegre. Ele é alegre numa prisão, do mesmo jeito que ele é alegre num hospital. Ele é alegre no leito de UTI, amarrado com gaze nos pulsos e nas pernas, ou entubado, ele é alegre ali também. O salvo, verdadeiramente salvo, ele tem a alegria de Cristo no coração, mesmo quando ele estiver em uma cadeira de roda, sabendo que nunca mais vai voltar a andar. Ele é feliz mesmo fazendo hemodiálise, porque seus rins não funcionam. Ele é feliz numa cadeira ou num leito fazendo quimioterapia. Ele é feliz em casa num domingo lotado de família, com macarronada, maionese e frango. Ele é feliz, mas ele é feliz também numa casa de repouso, cercado de profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas e médicos, porque felicidade está ligada à fé, e quem tem fé é feliz. E essa é a mensagem que Pedro quer passar para aqueles irmãos. Está difícil, está complicado, mas vocês pertencem a Cristo. Suportem, aguentem mais um pouco. Sofrimentos e dificuldades, sejam quais forem, não tem o poder de afastar um filho de Deus da sua fé. É isso que Pedro quer nos ensinar. É possível viver de maneira vitoriosa, e a coroação da nossa fé, ela vai chegar um dia. E a vida com Deus aqui é só uma preparação da vida com Deus na glória. A Bíblia nunca escondeu essa realidade, e Pedro vai dizer que até os próprios anjos desejam entender essa graça, buscam entender isso que é tão profundo na nossa vida. Deus não te abandona. Deus, ele não nos abandona em meio aos sofrimentos. É possível viver uma vida vitoriosa em Cristo. Sabe como? Crendo na promessa. Leia comigo o versículo 10 ao versículo 12. Foi a respeito desta salvação, olha a promessa aqui, que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês, para mim e para você, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. O que Pedro quer dizer para nós é que nós estamos num processo de salvação chamado de santificação, em que o sacrifício de Cristo na cruz deve ser o nosso modelo. Jesus
viveu, instaurou essa promessa, creu nessa promessa e garantiu a promessa da eternidade. Pessoas viveram e morreram crendo nessa promessa. Pessoas intercederam por nós crendo nessa promessa. Pessoas investiram em nós crendo nessa promessa, e por isso nós estamos aqui. Quem crê nessa promessa trabalha pelo reino de Deus, busca almas que precisam ser consoladas por essa palavra que tanto nos motiva a viver a vida com Deus. Jesus é o nosso modelo, nosso servo sofredor, e a nossa cidadania está nos céus. Mas o mundo é mau, pessoas são más. O mundo sempre será mau, como foi naquela época, porque ele retira a sua energia maléfica do próprio Satanás. Mas a promessa de Cristo para mim e para você é um chamado à vitória, é um chamado a viver a glória de Deus por meio do sofrimento. Muitos dizem com verdade: Deus nunca nos prometeu um caminho suave, mas Ele nos garantiu uma chegada gloriosa. Nosso Deus é bom, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas dificuldades, mas Ele nos preparou a eternidade, para com Ele vivermos todos sempre. E é lá que você vai encontrar aqueles irmãos da bravura de Roma, aqueles irmãos que nos séculos passados enfrentaram tudo e todos pela causa do Evangelho. É na eternidade que nós poderemos comprovar que tivemos uma fé resistente. É possível ter uma vida vitoriosa, apesar de tudo que nós enfrentemos em nossa volta. As batalhas são um teste para a nossa fé, e a nossa fé nunca pode estar firmada naquilo que Deus faz, porque se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa fé tem que estar firmada em quem Deus é. E para terminar, tenha essa certeza no seu coração: ser filho de Deus não nos livra de lutas e sofrimentos. Antes, porém, muitas vezes nos lança bem no olho do furacão. Muitas vezes nos coloca no centro dessas batalhas. E a razão é uma só: a vida com Deus não é um parque de diversão. A vida com Deus é um campo de batalha. E para você lutar num campo de batalha, você precisa amarrar seus coturnos bem firmes nos pés e avançar. E Deus nos prepara para isso no meio desses campos de batalhas. É possível ter uma vida vitoriosa em meio às lutas, mas para isso, tenha uma fé vitoriosa. Amém, queridos? Se você concorda com tudo isso, feche teus olhos, curva a sua cabeça, e nós vamos orar, agradecendo pelo que Deus falou ao nosso coração. E depois teremos uma palavra cantada pelo querido Vitor Quevedo, antes de nos despedirmos essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela vida de Pedro, pela igreja primitiva, por aqueles cristãos. Obrigado a Deus que por meio do sofrimento de tantos deles, nós podemos ser consolados pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor vive, porque o Senhor vive, nós também vivemos. Obrigado pela fé que salva, que transforma. E obrigado a Deus, porque há uma certeza maravilhosa de que é possível viver vitoriosamente, mesmo enfrentando lutas. Use, Deus, as nossas lutas pessoais, use, Deus, as batalhas que enfrentamos no nosso dia a dia, para provar a nossa fé, para fazer, Deus, com que tenhamos uma fé verdadeira, viva e real no Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já falou ao nosso coração, Deus, e nos convença, Pai, de buscar essa vida vitoriosa no sangue de Cristo derramado na cruz. E por isso te louvamos, Pai, em nome de Jesus.
Amém e amém.